A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, essa live aqui, que nós estamos nessa caminhada de leitura da Bíblia. Como você viu na thumbnail aí, estamos num desafio de leitura bíblica todos os dias. Voltamos, com os nossos devocionais e estamos aqui nesse tempo aqui agora lendo o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Hoje, o dia 2, terça-feira, vamos ler o capítulo 2. E eu quero convidar você, se está caindo de paraquedas aqui, se você está começando essa jornada conosco, para você assistir o vídeo número 1. O vídeo número 1, introdutório do capítulo 1, ficou muito edificante, muito jóia, muito bom. Eu quero que você dê pausa aqui nesse vídeo, se é o seu caso, e vai lá assistir o primeiro vídeo para que você possa acompanhar essa jornada aqui no Clube da Bíblia. Um capítulo por dia, uma vida transformada pela palavra, porque cremos e acreditamos que não é o muito que você sabe, mas o pouco colocado em prática todos os dias tem o poder de transformar a sua vida. Não é o muito conhecimento. Se você já chegou, está há muito tempo, conhece a palavra há muito tempo e não tem visto transformação na sua vida, ou transformação do tamanho, do nível que você esperava, é porque falta você colocar em prática um pouco de cada vez. Por isso aqui, nós estamos lendo um capítulo por dia. Então, se você não segue aí também agora esse canal, queria que você começasse já a dar um like aí no canal, já dá um like, começa a nos seguir aqui no YouTube. Temos vídeos aqui todos os dias, esse devocional nosso de segunda a sexta-feira, mas temos outros vídeos react também, terça e quinta, e o bate-papo do sábado também. Então tem muito conteúdo aqui. Me siga também nas redes sociais aqui, Eu sou o Leonardo Gimenez, com 2Z no final. Novo perfil do Instagram, é um novo perfil, tá? Que eu tenho postado conteúdo, ainda é pequeno, estamos começando, já me segue lá. E também no perfil do TikTok, que também estamos começando, eu sou o Leonardo Gimenez. Esse é só um Z, mas eu quero mudar também esse perfil, tá bom? Então vamos lá. Não sei se você está com tempo aí na sua casa, se você tá, pega a sua Bíblia aí. Eu tô lendo, essa versão aqui agora que eu tô lendo é NVT. Nova versão transformadora, é a versão que nós estamos lendo agora, tá bom? Mas você também que não está com tempo, está corrido, quiser colocar esse vídeo aqui, indo para o trabalho, indo para a escola, voltando, eu não sei, mas coloque aí para você pelo menos ouvir, lavando a louça, lavando o carro, eu não sei, coloque aí nos comentários como você tem ouvido e vamos juntos, tá bom? Em nome de Jesus, capítulo 2, estou com muita expectativa do que Deus vai fazer aqui nesse devocional hoje, tá bom? Vamos lá? Vamos orar? Tudo começa com oração, Quero orar pela sua vida, pela minha vida também. Vamos orar para que Deus possa falar o nosso coração nesse dia de hoje, no capítulo 2, tá bom? Se você pode, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante do Senhor, Pai, diante da sua palavra. Estamos com esse propósito de lermos, Deus, a sua Bíblia diariamente, porque temos sede e fome, Pai, do Senhor, temos sede e fome do Senhor, temos fome e sede da Tua Palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Nós cremos nisso, Pai. Temos, Deus, nossos desafios diários, temos os nossos desafios da nossa vida normal, mas não queremos mais, ou não queremos, Deus, resolver todos os nossos problemas, Deus, com a nossa força do nosso braço, com o nosso intelecto, com a nossa inteligência natural. Queremos, Deus, depender do Senhor. Queremos, Deus, saber qual é a sua vontade. Queremos saber, Deus, para onde o Senhor está nos conduzindo e o que o Senhor tem para nós. Por isso, estamos aqui colocando como prioridade todos os dias abrindo a palavra. Queremos ouvir a sua voz diante da sua palavra. Fala conosco, Pai. Edifica a nossa vida. Nos dê discernimento. Nos dê, Deus, discernimento para discernir, Deus, a voz do Senhor. Para podermos discernir, cremos que a intimidade, Deus, vai nos trazer isso. Por isso estamos aqui todos os dias. Deus, fale com esse homem, com essa mulher, com esse jovem que está do outro lado aí, Deus, com o seu smartphone, na televisão, com o seu aparelho aí, ouvindo essa live, esse vídeo agora, edifica a vida dela. Livra, Deus, de todo mal, de toda astúcia, cilada do diabo, de toda tentação. E fale conosco através do capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, Pai. Fala conosco. É o que nós pedimos nessa manhã, tarde ou noite, a hora que essa pessoa está ouvindo, Deus, esse vídeo agora, Pai. Assim nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Amém, irmãos? Amém, amém. Vamos lá então. Evangelho de João, capítulo 2. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, está muito alto. Pega a sua Bíblia. Então, o Evangelho de João começa 3 dias depois. Que incrível, né? Eu falei isso no último vídeo, no final. 3 dias depois. Então, nós vemos no capítulo 1 que João ele foi questionado pelos fariseus quem ele era. Aí no dia seguinte, segundo dia então, ele viu Jesus. Ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 29. Depois do versículo 35, no dia seguinte, João estava novamente com os 2 de seus discípulos. Terceiro dia então. E aí no versículo 40 e no dia seguinte, no versículo 43, no dia seguinte, quarto dia, Jesus decidiu ir a Galiléia. Então temos 4 dias e aqui o capítulo 2 ele começa 3 dias depois. Então é o 7º dia, o dia do descanso. O dia do descanso de Deus na criação do mundo. 6 dias ele criou o mundo, no 7º dia ele descansou. E no 7º dia também, daqui do Evangelho de João, João está declarando que Jesus foi a uma festa. É como se João estivesse com os detalhes ali declarando que Jesus agora está recriando todas as coisas. Deus criou no 6º dia, no 7º dia descansou, e aqui no 7º dia, também no seu descanso, Jesus está em uma festa de casamento. Que maravilha! Então vamos lá, 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Que bênção! O que salvou esse novo casal, essa família, de passar uma grande vergonha nesse casamento, foi porque eles convidaram Jesus e os seus discípulos para a festa. Teve milagre, teve sinais, segundo João diz, porque Jesus foi convidado para a festa. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui me confronta, porque quantas coisas nós começamos e nós não convidamos Jesus, né? Quantas pessoas começaram um empreendimento novo e não convidam Jesus para o empreendimento? Começamos o empreendimento, nos casamos, começamos um novo desafio, começamos uma célula, começamos um ministério, enfim, tantas coisas e não convidamos Jesus. Mas esse caso, essa família foi aqui salva, né, da vergonha, porque eles convidaram a Jesus. Pense nisso comigo. Jesus poderia começar ressuscitando mortos, curando um paralítico, expulsando um demônio, mas ele começa num casamento. Isso revela algo sobre Deus. O primeiro sinal acontece em uma festa. É uma declaração silenciosa. Deus não veio apenas para salvar pessoas do inferno. Ele veio restaurar a alegria também de pessoas. Então a religião por muito tempo veio colocar um peso sobre aqueles que estão servindo ao Senhor. Antes anos atrás, você olhava para um crente, ele passava uma imagem de que algo era muito ruim servir a Deus. Era muito ruim com aquelas roupas, né? O jeito deles. Enfim, não vou aqui entrar em... Mas você pensa em um crente 20 anos atrás. 25 anos atrás, como é que era? Você olhava e falava, meu Deus, Jesus está judiando essa pessoa, Jesus está batendo essa pessoa. Essa pessoa não tem uma vida feliz, parece. É a religião. Mas Jesus veio trazer alegria. Veio trazer alegria. Ele diz, né? Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Estava meditando esses dias e até compartilhei no culto, né? De domingo ali, eu estava compartilhando. Não faz sentido alguém estar cansado servindo ao Senhor. Ele diz, pastor, ele diz, líder, eu tenho que parar um pouquinho, estou muito cansado. Preciso de um tempo ali para me descansar. Mas como assim? Jesus disse que vinde a mim e eu vos aliviarei, vou dar descanso para vossas almas. E agora você está cansado. Talvez não seja a obra de Deus que você esteja fazendo, ou talvez não seja para Ele, né, que você esteja fazendo.
Versículo 2: E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Nós olhamos e talvez não compreendemos, mas naquela época acabar o vinho era uma grande vergonha para a família. Era uma grande vergonha para a família ter acabado o vinho. E olha que essas festas, tinham festas que duravam até 7 dias. Não pense, era muito vinho que tinha. E acabou. Então era uma vergonha ali. O que Maria está clamando ali a Jesus é salvar os convidados da vergonha e serem mal falados. Olha a preocupação que Jesus tem. Versículo 4 ele diz: mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Parece que ele trata a sua mãe com desrespeito, mas não é. Era uma forma deles falarem respeitosamente. Quando ele diz mulher, é o contrário, é uma forma dele falar respeitosamente. É dessa forma também que ele se dirige a Maria na cruz. Ele fala: mulher, esse agora é o seu filho, né? Apontando para João, lembra? A minha hora ainda não chegou. Essa palavra hora aparece várias vezes no Evangelho de João e sempre aponta para a cruz. Enquanto todos pensam em vinho, tanto pensando em vinho, acabou o vinho, não é chegada, ele fala, não é chegada a minha hora, porque ele está apontando para a cruz, né? A hora dele é a cruz. Então sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Só aspas aqui que eu estava meditando, pensando. Maria aqui é o nosso modelo de oração, né? Ela chega até Jesus e ela diz uma necessidade. Ela, como mãe, ela não manda, ela não dá uma ordem, ela não vem com uma lista de pedidos, ela vem com uma necessidade. Ela está nos mostrando uma maneira de oração, de orarmos, mostrar a nossa necessidade. Ela vem com uma necessidade. Então, tem gente que diz assim, ó, eu não gosto de orar fazendo pedidos, mostrando a minha necessidade. Eu não gosto. Eu gosto de pedir para Deus somente me usar, para Deus. Mas ele veio para revelar um Deus e ele diz que Deus é pai. O que criança faz para o pai? Pede, né? Se você tem um filho que é criança ainda, todo tempo ele está pedindo. Você vai no mercado, o que ele faz? Pede. Ele não quer saber se você tem dinheiro, ele não faz as contas. Meu pai ganha tanto e talvez tenha sobrado. Não, ele pede. E Jesus veio nos revelar a Deus como um pai. Então nós temos que pedir, não tem problema nenhum. E Maria nos ensina, ela mostra uma necessidade. O vinho acabou. Então você pode sim chegar para Deus, em nome de Jesus, dizer para ele: tá faltando amor na minha vida, tá faltando graça na minha vida, eu quero derramar graça sobre a minha vida, e contar a sua necessidade. Olha, eu preciso disso, eu queria ter isso, eu queria ter tal. Tiago nos ensina que nós não temos porque pedimos mal, pedimos por um próprio interesse nosso. Isso é uma coisa que Deus tem contra, né? A oração. Então eu quero um carro novo. Para que você quer um carro novo? Se é só para você, tem alguma coisa errada. Mas aqui, Maria nos ensina um modelo de oração. Versículo 6. Havia ali perto de 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, versículo 8, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. Versículo 9, o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência. Embora os empregados e servos obviamente soubessem. A pausa aqui, olha que incrível. O mestre-sala não sabia, mas quem sabia? Os servos. Eu lembro de uma declaração em João capítulo 15 que ele diz: não chamam mais os servos, mas amigos. Por que são amigos? Porque fazem o que eu vos mando. Então, na verdade, a gente é servo
A gente era servo, que se tornou amigo, mas somos amigos porque fazemos o que ele manda. Então, somos servos ainda. Mas agora ele não chama mais de servo, chama amigo, mas não deixamos de ser servos. E quem são aqueles, os primeiros que ficam sabendo das coisas? Os servos, os amigos. Os amigos. Os amigos é aqueles que, amigo é aquele que você passa um bom tempo, que você realmente conhece quem você é. É aquele que vai te falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Mas também é aquele que vai estar na festa do seu aniversário, é aquele que vai estar no rodízio com você, é aquele que vai estar no funeral com você, é seu amigo. Jesus está falando aqui, ó, que esses vão ser os que vão saber das coisas primeiro. Aleluia. Deus, ele tem vontade de revelar o coração dele para nós, para você. Tem vontade de revelar a vontade dele para nós. Então chamou o noivo, versículo 10, o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Versículo 11. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. É incrível. Uma coisa que me chama a atenção aqui também é uma preocupação que João tem em chamar de sinal e não de milagre. Ele fala sinal, sempre sinal. Esse é o sinal. E eu meditando, falei, por que tem sinal e não milagre? Estudando por quê? Porque João quer apontar para Jesus. Porque se fala milagre, está falando de algo poderoso, mas quando fala milagre, está todo mundo olhando para o milagre. Por exemplo, se você está andando, está viajando, você está viajando num carro, está andando e você vê uma placa, está falando a 20 quilômetros Santa Catarina, tantos quilômetros Rio de Janeiro. Você está vendo a placa está apontando para o Rio de Janeiro, mas você ainda não está no Rio de Janeiro, ela está apontando para o Rio de Janeiro, você ainda não está lá. Mas quando fala do milagre, aí você olha para o milagre, para a situação ali do milagre. A perna de alguém cresceu, a pessoa foi curada, você olha para a cura. Mas João está apontando para o sinal. Esse é o sinal. Qual que é o sinal? A cura. É o sinal de quê? De que ele é Senhor. Então ele está apontando para Jesus, ele está tirando o foco do milagre. Ele está tirando o foco do milagre, da água transformando em vinho, e está apontando, esse é um sinal de que ele é o Senhor. Esse é um sinal daquele que estávamos esperando. Esse é o sinal. Incrível, né? João é demais, João é diferenciado. Ele está apontando para Jesus. E os seus discípulos creram nele. Como assim? Eu fiquei pensando, você acha que os discípulos já não criam nele? Claro que cria. Porque eles lá abandonaram tudo e estão seguindo o mestre agora. Estão seguindo alguma coisa, eles viram, eles creram para largar tudo e começar a servir a Jesus. Mas tem algo, a crença ela tem nível. Então eles creram, os discípulos creram nele. Eu acredito particularmente que é um nível. Tem um nível que você crê em Jesus para salvação. E tem um nível que você crê para servir a Ele. E tem um outro nível que você vai, que você está disposto a abandonar tudo. Tem pessoas que estão enroladas em algumas coisas. Deus já pediu. Falou, abandona isso, abandona esse lugar, abandona essas amizades, abandona esse costume, abandona esse hábito, abandona. E por que ela ainda não abandonou? Porque ela ainda não chegou no nível de crença tal em Jesus que ela abandona. Então Jesus fala assim, ó, abandona essa amizade. Aí a pessoa fala, não posso abandonar, é uma pessoa tão importante para mim que eu acho que o Senhor não vai suprir isso. Ela não fala com a boca, mas ela pensa nisso. Então ela não abandona, ela deixa ali. Então é igual aquela situação de Deus quando ele diz para Abraão, né? Sai da sua terra, do meio da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Aí Abraão vai e leva Ló. Ele não deixa ainda. Ele
ele só serve metade do pedido de Deus, mas ele não deixa tudo, ele leva ainda Ló. Então é servir a Deus pela metade. Eu sirvo a Deus daquilo que eu gosto, que eu tô confortável, mas eu não posso deixar Ló. Ló não tem pai, não tem mãe, coitadinho de Ló, não, eu tenho que levar meu sobrinho, né? Mas Deus pediu. E aí é servir a Deus pela metade. São níveis. Então você está disposto a tudo. Você fala, eu estou disposto a tudo, o Senhor pede. Aí Deus pede. Você fala, ai Deus, não, aí não estou pronto. Então são níveis. Eu creio que aqui está falando que ele creu porque os discípulos foram para um outro nível agora. Meu Deus, antes eu ouvia por aquilo que ele falou, pela experiência que eu tive. Agora eu creio um pouco mais, porque agora eu estou vendo os sinais, milagres. Ele transformou água em vinho. Meu Deus, é um outro nível. Você tem um nível de crença, eu tenho um nível de crença. E esse nível ele é medido pelas renúncias que estamos fazendo todos os dias. Tem pessoas que não conseguem fazer a renúncia de acordar mais cedo para ler a palavra. Esse é o nível de cada um. Tem pessoas que não conseguem renunciar uma série do Netflix, um jogo de futebol para ter um devocional com Deus. É um nível. Mas tem outro nível de pessoas que estão renunciando cidades, parentes, famílias, para servir ao Senhor e servir o Evangelho. Que nível você está? Jesus te pergunta nesse devocional de hoje, segundo dia, qual é o nível de crença que você tem. Isso é pessoal. Você não precisa perguntar para ninguém. Ninguém precisa falar da minha crença a meu respeito. Eu tenho que saber qual é o meu nível. Versículo 3. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos comerciantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhe disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. A NVT diz mercado. 2 pontos aqui que eu quero meditar com você nesses dias, nessa hora agora. Primeiro, as pessoas dizem assim, ó, Jesus perdeu o controle, olha só, ele perdeu o controle. E eu já imaginei isso. Eu já imaginei Jesus olhando assim, vendendo, fazendo, meu Deus, perdendo o controle, virando as mesas, pegando, batendo, pau quebrando, meu Deus, perdeu o controle. Aí você diz, não, ele perdeu o controle. Você pensa, ele perdeu o controle, mas ele perdeu o controle por causa de uma coisa boa. Mas ainda assim perdeu o controle. Isso não é de Deus, né? Perder o controle não é de Deus. Mas Paulo diz, irai-vos e não pequeis. A ira não é pecado ainda. Você vai ter momento de ira, mas é o que você faz. Aí eu lembro de algo. A Bíblia diz, Jesus fez um chicote de cordas. Se ele fez, não foi por acaso. Não foi assim, ó. Ele chegou, presta atenção, ele não chegou e falou, meu Deus, o que estão fazendo? Pegou a primeira coisa que pegou, pegou um pau aqui, um chicote que já começou a bater em todo mundo. Não. João descreve que Jesus fez. Então se ele fez, ele parou, foi lá, pegou as cordas, pensou, meditou. Ele não está aqui irado, ele está olhando e falando, olha o que eu vou fazer com esse povo. Eu lembro da minha mãe quando eu era menor, e eu lembro da minha avó ensinando a minha mãe. E ela falava assim, ó, quando você for disciplinar o seu filho, não disciplina ele na raiva, porque na raiva você vai machucar. Você vai bater e vai machucar, porque você está irado. Não faz isso na ira, mas disciplina, tem que disciplinar. Tá fazendo manha? Disciplina. O que você faz? Só fala uma palavra para ele, diz assim, ó, quando chegar lá em casa, meu Deus, ouça isso. Quando eu falo isso, vem lembranças na minha cabeça.
quando chegar lá em casa, nós vamos conversar. Então, tá no meio de gente, você vai falar, quando chegar lá em casa, eu vou bater em você. Não, é feio, né? No meio de todo mundo. Quem é você? Vai revelar quem é você no meio de todo mundo. Diga somente assim, ó, quando chegar lá em casa, nós vamos conversar. Quando minha mãe falava isso pra mim, quando chegar lá em casa, nós vamos conversar. E eu lembro da minha avó ensinando ela na minha frente. Não era segredo. Você faz isso. Por quê? Porque aí a ira já passou, vocês vão voltar para casa, estão caminhando. Quando chegar lá, a ira já passou. E o que alguns pais fazem de errado? Quando a ira passou, aí já não disciplina mais. Mas tem que disciplinar. Disciplinar é de Deus, está na Bíblia, está em Provérbios. Tem que disciplinar. Só que agora você vai disciplinar, não na ira, mas vai disciplinar agora porque precisa. Olha, você mentiu. E você não é um mentiroso. Você é um menino de Deus, uma menina de Deus. E por isso, você vai tomar essa disciplina agora. Mas já não é mais ira. É isso. Eu vejo esse correto aqui em Jesus. Ele está vendo isso. E qual é a crise dele? Ele quis. Porque não era errado vender animais. Não era. As pessoas vinham de muito longe. Então pensa, a pessoa vai vir com um boi, tantos e tantos quilômetros andando com boi, com animais. Não. Então o que eles faziam? Eles traziam dinheiro para comprar na porta do templo. Vendiam ali na porta do templo e eles compravam. Então, claro, era mais fácil. Mas o que ele está aqui negando? É que agora virou um comércio. Fizeram da casa de meu pai um comércio. O problema não é a venda, é o coração. Eles estão agora meditando nisso. E alguns historiadores, eu já li um livro, agora eu não lembro mais qual, que as pessoas estavam cobrando a mais. Então as pessoas vinham, lá na cidade dela, um boi valia 5 mil reais. Agora ele viajava e ele estava sem o sacrifício dele. Eu não sei se no áudio vai pegar esse. Tomara que não. Tô passando um carro de... Sabe aqueles carros que passam vendendo as coisas? Tá passando aqui agora o carro do cobre. Será que tá pegando esse barulho? Tomara que não. Tomara que não. Tá pegando? Deve você beber uma água. Eu acho que agora tá pegando. Passando aqui agora. Então eles vinham, aí pensa, ele deixou o boi dele, ele veio com o dinheiro lá, com os 5 mil reais, ele tá vindo, e ele chega agora no templo e tá valendo 10 mil reais, o dobro. E por que eles faziam isso? Porque o cara não ia conseguir comprar em outro lugar, era só aquele dia para sacrificar, e ele só tinha aquele lugar para comprar. Então ele ficava um pouco sem opções, e aí o povo fazia essa jogada. Ele não tem outro lugar para comprar agora. Então eles cobravam valores mais altos, absurdos. E aí Deus começou, Jesus, ele se ira com isso, porque o coração delas está em ganhar dinheiro e não simplesmente em fazer algo justo. Eles iam ganhar o deles, mas fazer justo, porque aqueles vieram de tão longe para sacrificar o Senhor. Então a ira dele os consumirá. E os discípulos lembraram disso. Forte, né? Então tem muita gente pela fé ali querendo ganhar dinheiro. Complicado. Versículo 18. O que vocês estão fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu levantarei. Eles disseram, foram necessários 46 anos para construir esse templo e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse esse templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Lembraram do que ele tinha dito e creram nas escrituras em suas palavras. Versículo 22. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram. Quer dizer então que naquele momento eles não entenderam também. Os discípulos e aqueles que estavam ouvindo não entenderam. João adora fazer isso. As pessoas entendem uma coisa, Jesus está falando sempre de outras coisas maiores. Então no capítulo 3, que nós vamos ver amanhã, nós vemos Nicodemos.
fala para Nicodemos que é preciso nascer de novo. E aí Nicodemos está pensando no natural. Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Mas ele está falando de outra coisa maior. Ele está falando de nascer do Espírito. No capítulo 4 nós vemos a mulher no poço. Ele está falando de água. Se beber dessa água nunca mais terá sede. Mas o que a mulher está pensando? Naquela água do poço. E aqui ele fala do tempo de pedras. E o povo está pensando naquele tempo natural. Mas ele está falando do seu corpo. João gosta de fazer essa analogia. Que Jesus estava sempre pensando na eternidade. Sempre ele pensando no futuro. Ele estava sempre um olhar nos céus. E as pessoas sempre no material. No hoje, no agora. Ele está revelando a natureza humana. Versículo 23, vamos lá? Estamos acabando, né? Versículo 23, os últimos 3 versículos para a gente encerrar hoje. Por causa dos sinais, olha só, por causa dos sinais e não os milagres. Por causa dos milagres, não. João escreve, por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Aleluia, que bênção. Fica um conselho para mim e para você aqui. Ele fez milagres. As pessoas estavam dizendo, eu creio em Jesus. Olha, eu estou com você, vamos embora, vamos avançar em isso e Deus, e vamos. Mas ele era simpático, não mandava as pessoas embora, ele é alguém muito respeitoso, mas ele não cria nelas. É um ensino para nós, né? Sabe por que nós decepcionamos com pessoas? Porque nós fazemos muitas expectativas nelas. Não. Agora essa pessoa aqui, eu estou andando com ela, agora. Expectativas. E expectativa serve para nos frustrar, né? Sabe por que você fica tão triste quando alguém vai embora? Porque você colocou muita expectativa nessa pessoa. Muda a sua expectativa, coloque sua expectativa em Jesus. Coloque sua expectativa nele. E aí tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque ele não nos abandona. Mateus capítulo 28 diz: Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não estou com você só nos dias bons, eu não estou com você só nos desafios, eu estou com você todos os dias. Dia bom, dia mau, dia preguiçoso, dia produtivo, dia bom, dia mau. Eis que estou convosco todos os dias. E Ele conhece a sua natureza, mesmo sabendo quem é você. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe das minhas falhas. Ele sabe das minhas limitações. Ele sabe dos meus erros. Ele sabe das minhas vontades. Ele me conhece de um jeito que ninguém mais me conhece. E mesmo assim, Ele não me abandona. Ele está comigo todos os dias. Ele está com você todos os dias. Ele está com você hoje. Sabe o desafio que você está? Ele está com você. Coloque sua expectativa em Deus. Coloque sua expectativa em Jesus. Jesus está aqui, meu irmão. Jesus está aqui. Eu sinto o Senhor. Essas lives, ela faz tão bem pra mim, sabe? Essas lives, ela faz tão bem pra mim. Eu quero te falar, dá trabalho, sabe? Eu passei horas aqui estudando. E cada comentário eu vou fazendo, ele vai fluindo, vou lembrando, estudando a minha caminhada. Tô aqui gravando. Eu tô de férias, então eu tô o dia inteiro hoje gravando. O dia inteiro não. Desde as 11 eu tô aqui gravando, procurando e tal. Mas faz tão bem pra mim, faz tão bem estar no Senhor e estar com a sua palavra e relembrar e falar, faz tão bem. Que esse mesmo coração meu que tá queimando, que venha queimar o seu coração nesses dias e que nós vamos continuar nessas lives aqui todos os dias. Acho que você tá escutando a Mel agora. Vai melhorar, estamos começando aqui, tem esses barulhos aí, mas vamos seguir assim. Nós vamos melhorando a cada dia. Agora, para acabar, uma chave de leitura dessa live de hoje. Se você perguntar qual o verdadeiro milagre de João capítulo 2, eu quero te perguntar, qual é o verdadeiro milagre do capítulo 2 de João? Qual que é?
Muitos de vocês vão responder, transformar água em vinho. Mas João parece conduzir o leitor, eu e você, a uma resposta mais profunda. O maior milagre não foi a mudança da água, foi a revelação da glória de Jesus. O próprio versículo 11 conclui: assim manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. O objetivo do sinal não era impressionar as pessoas com um feito extraordinário, mas levá-las a enxergar quem Jesus realmente é. Esse princípio vale para todo o Evangelho de João. Os sinais são importantes, mas sempre apontam para algo maior, a identidade do Filho de Deus. Aleluia. Versículo 11. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória. Ele fez o sinal. E esse sinal manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Jesus quer fazer sinais através da sua vida. Jesus quer te usar e quer fazer sinais através da minha vida e da sua vida. Para quê? Para que a glória dele seja manifesto e outras pessoas vão crer nele. Você vai crer ainda mais. Você vai para um outro nível e outras pessoas vão crer nele também. Essa é a graça do Evangelho de João, capítulo 2. Que eu quero deixar para você. Amém? Queria que você compartilhasse com alguém nos grupos aí que você está, alguma pessoa que você gosta muito, manda para ela, fala, assiste essa live aqui, assiste esse vídeo do Evangelho, vamos ler a Bíblia junto, manda para ela. E junto nós vamos crescendo no nosso clube da Bíblia todos os dias. Amém? Quero orar por você para a gente encerrar. Se você pode ir no seu lugar que você está, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós encerramos agora, Pai, o vídeo número 2, a live número 2, da leitura do Evangelho de João. Hoje estamos no capítulo 2 e vimos aqui, ó Deus, que o coração do Senhor, ó Deus, que o Senhor transmitiu a João para escrever esse livro é revelar a sua glória. O sinal aponta para o Senhor, mais do que o milagre. Nós não queremos ver apenas milagres. Nós não queremos, ó Deus, se embriagar com os milagres e dizer, olha que poderoso que o Senhor fez isso ou aquilo. Nós queremos, ó Deus, rever, ó Deus, conhecer realmente quem é o Senhor. O sinal aponta para o Senhor. Abre os nossos olhos para conhecer o Senhor em um nível que nós ainda não conhecemos. Abra os meus olhos, é a minha oração. Abra os meus olhos para me conhecer o Senhor de uma forma que eu ainda não conheço. Abra os meus olhos, ó Deus, desperte em mim, nessas pessoas que estão aqui nessa live, ó Deus, sede e fome pela presença do Senhor. Ó Deus, há um descanso no Senhor. Ó Deus, queremos levar todas as nossas necessidades, as nossas falhas e apresentar ao Senhor, porque o Senhor bem sabe quem somos. Não precisamos, ó Deus, esconder quem nós somos. Não precisamos mentir para o Senhor quem nós realmente somos. Não precisamos enganar a ninguém, ó Deus. Precisamos ser somente sinceros e dizer, ó Deus, quem somos. O Senhor é aquele que transformou água em vinho e quer transformar a nossa vida também. Em um pai melhor, em uma mãe melhor, em um marido melhor, em uma esposa melhor, em um filho melhor, em um crente melhor, em um filho de Deus melhor, em um funcionário melhor. A cada dia, Pai, largamos, ó Deus, aquilo que tem nos impedido de manifestar, ó Deus, o Senhor. Ó Deus, e temos os nossos olhos abertos para contemplar o verdadeiro Senhor dos exércitos, o maravilhoso Deus. Senhor, eu quero colocar cada pessoa aqui diante do Senhor, ó Deus, e a minha vida, e livra-os, ó Deus, cada um do mal, das astúcias ciladas do diabo, do engano, de andar uma vida independente do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que venhamos ter um dia abençoado, um dia cheio da graça e da bondade do Senhor, e que possamos enxergar em pequenas coisas, ó Deus, o mover e a mão do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por cada um que está aqui nessa live e que esse canal possa crescer, possa avançar e possa ser, ó Deus, um instrumento de salvação, de edificação no nosso meio, Pai. Que possa alcançar, essa live possa alcançar as pessoas certas que o Senhor tem direcionado. Ó Deus, me dá um coração para servir ao Senhor e que eu não venha parar, que o Senhor venha me dar, ó Deus, ousadia, graça e força para continuar a gravar, e eu creio que esse conteúdo vai chegar a pessoas que estão precisando. Abençoe cada um de nós, nosso dia, em nome de Jesus.
esqueça de deixar o seu like, ajuda muito, deixa o seu like aí. E me segue lá nas redes sociais, ó. Tô com um perfil novo no Instagram, eu sou Leonardo Gimenez com 2Z. E lá no TikTok também, eu sou Leonardo Gimenez com 1Z só. E aqui no canal já me segue, se você não segue ainda, já me segue no canal. E amanhã nós voltamos para o capítulo 3. Amanhã nós vamos falar sobre Nicodemos. É uma passagem, uma das que eu mais gosto do Evangelho de João. Nicodemos, capítulo 3. Venha com expectativas e nós se vemos amanhã. Deixe seu like aí e um abraço. Até amanhã. Tenha um ótimo dia. Tchau.